Continuando com Lophophorata, chegamos ao filo Braquiópoda. Os braquiópodes, ou conchas de lâmpada, já foram extremamente comuns em nossos oceanos. Eles prosperaram nas eras Paleozoica e Mesozoica. Existem cerca de 30 mil espécies de braquiópodes fósseis conhecidas, mas apenas cerca de 385 espécies estão vivas hoje em dia. São encontrados em águas muito frias, em regiões polares ou em águas profundas, e raramente são vistos. Eles pertencem a um filo inteiramente marinho. Não existe uma única espécie em água doce ou em ambientes terrestres. As formas existentes se assemelham muito às formas fósseis, e pelo menos um gênero, Língula, permaneceu praticamente idêntico às suas formas fósseis de 440 milhões de anos atrás. Embora superficialmente se assemelhem aos moluscos bivalves, os dois são filos distintos que habitam nichos diferentes. Estudaremos esses aspectos analisando sua forma e função, alimentação, circulação, sistema nervoso, reprodução e desenvolvimento. Assim como os bivalves, os braquiópodes também possuem duas conchas duras ou valvas. No entanto, as valvas dos braquiópodes cobrem suas superfícies superior e inferior, enquanto as conchas dos bivalves cobrem seus lados esquerdo e direito. Além disso, diferentemente dos bivalves, as valvas dos braquiópodes são desiguais em tamanho e estrutura, não sendo imagens espelhadas. As valvas dos braquiópodes são articuladas na extremidade traseira, enquanto a extremidade frontal pode ser aberta para alimentação ou fechada para proteção. Tradicionalmente, são divididos em grupos articulados e inarticulados. Os braquiópodes articulados possuem dobradiças dentadas e músculos simples, orientados verticalmente para abertura e fechamento, enquanto os braquiópodes inarticulados possuem dobradiças fracas, sem dentes e um sistema mais complexo de músculos verticais e oblíquos, ou diagonais, usados para manter as duas válvulas alinhadas. Em muitos braquiópodes, um pedúnculo semelhante a uma haste se projeta de uma abertura próxima à dobradiça de uma das válvulas, conhecido como pedículo ou válvula ventral. O pedículo, quando presente, mantém o animal ancorado ao fundo do mar, mas livre de sedimentos que poderiam obstruir a abertura. Algumas espécies, como a língula, vivem em tocas verticais na areia ou na lama. Os braquiópodes modernos são pequenos, geralmente com comprimentos entre 10 a 30 milímetros, embora a maior espécie extinta tenha atingido mais de 30 centímetros de comprimento. Assim como os briozoários e os foronídeos, os braquiópodes possuem um lofóforo, uma coroa de tentáculos cujos cílios criam uma corrente de água que lhes permite filtrar partículas de alimento da água. O lofóforo de um braquiópode geralmente tem formato de U e forma brânquias que dão nome ao filo. Esses lofóforos não são retráteis e ocupam até 2/3 do espaço interno do animal. Eles são frequentemente dobrados de forma intricada, formando figuras complexas. Utilizando o holofósforo, os braquiópodes criam um fluxo de água que entra pelas laterais e sai pela frente. À medida que a água passa sobre o holofósforo, este captura partículas de alimento, geralmente minúsculos fitoplânctons. O alimento capturado é levado até a boca, que é uma pequena fenda na base do holofósforo. O alimento que entra pela boca passa pela faringe muscular até o estômago, onde é digerido e distribuído para o corpo através do sistema circulatório aberto. Ou seja, o sangue se mistura com outros fluidos e banha os órgãos. Os braquiópodes têm uma taxa metabólica notoriamente baixa, cerca de 1/10 da dos bivalves. É provável que os braquiópodes antigos habitassem águas quentes ao redor do mundo. Porém, a maioria desses antigos nichos ecológicos agora são ocupados por bivalves. O metabolismo extremamente lento dos braquiópodes modernos é uma adaptação à vida em condições de frio e pouca luz, onde os bivalves não são encontrados. Os braquiópodes têm sangue incolor, que é bombeado pelo corpo através de seu coração contrátil. Os resíduos produzidos pelo metabolismo são decompostos em amônia, que é eliminada por difusão através do manto e do lofóforo. Eles absorvem oxigênio e eliminam dióxido de carbono através do manto e do lofóforo. O sistema nervoso dos braquiópodes ainda está sendo estudado. Embora possuam um cérebro composto por dois gânglios, alguns de seus mecanismos sensoriais ainda não são totalmente compreendidos. Por exemplo, os braquiópodes podem fechar suas válvulas se sombras aparecem acima delas, mas como eles percebem as sombras ainda é desconhecido, já que parecem não ter olhos nem células fotorreceptoras. No entanto, a borda de seu manto contém uma alta concentração de receptores químicos. A expectativa de vida de um braquiópode parece variar entre 3 a 30 anos e varia de acordo com a espécie. Grande parte das espécies é dioica e possui quatro gônadas separadas.
A maioria desova liberando espermatozoides e óvulos na água simultaneamente, mas as fêmeas de algumas espécies incubam seus filhotes, mantendo os óvulos dentro de seus corpos e fertilizando-os com espermatozoides que filtram da coluna d'água. Os óvulos fertilizados eclodem em larvas, que em algumas espécies se assemelham a adultos em miniaturas. Algumas nascem com conchas minúsculas, outras nascem sem conchas. Normalmente, as larvas são livre-natantes ou planctônicas. Algumas podem ficar à deriva durante meses enquanto suas conchas se desenvolvem. Com o tempo, à medida que a concha se torna mais pesada, elas afundam até o fundo, encontram um local adequado para se fixar e se tornam adultos sésseis. É isso conclui nosso resumo das conchas de lâmpada do filo Braquiópoda. Vamos prosseguir e finalizar Espiralha com uma visão geral dos vermes ferradura.